Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Alegria estarmos aqui nessa manhã, celebrando a Jesus, juntos em família, né? Que bênção. Deus é bom. Sejam todos bem-vindos, especialmente você que nos visita hoje. É muito bem-vindo aqui. Uma alegria te receber na nossa igreja. Esperamos que você continue vindo e, quem sabe, decida fazer parte, né? A igreja é isso, é uma família, um lugar para você realmente pertencer e não apenas frequentar. Então, que bom que você veio. E o nosso intuito é que a gente possa, aos poucos, te conhecer melhor e te ajudar a se integrar a essa família que Deus tem formado aqui na Igreja Vértice. No final, ali ao lado do café, a gente tem um balcão onde os nossos voluntários do acolhimento ficam para conhecer você, conversar com você. Se é a sua primeira vez aqui, a gente tem um presente para te dar como igreja. Então, não vá embora sem tomar um cafezinho e passar ali, deixar um contato para que a gente possa conversar mais e te conhecer melhor, tá bom? Nós estamos chegando ao fim de um trimestre aqui na nossa igreja com foco na missão. E a gente conversou desde abril sobre isso, tem conversado sobre isso. Começamos olhando para a nossa casa como um lugar da missão, como por meio da prática da hospitalidade nós podemos servir aos nossos vizinhos, nossos familiares, nossos vizinhos, amigos, abrindo a nossa casa para compartilhar do amor de Deus com eles. No mês passado, olhamos para a nossa cidade como lugar onde Deus nos plantou para sermos testemunhas de Jesus, como nós temos uma vocação profética em relação à cidade, para servir e amar as pessoas da cidade. E neste mês de junho, fechando esse trimestre, nós estamos olhando para o mundo, para as nações, para esse envio e comissionamento de Jesus, para sermos suas testemunhas. Oi, Mansur, bom dia. Termos suas testemunhas por todos os lugares, por todas as nações para onde Deus nos envia. E, para isso, a gente tem partido, geralmente, do texto ali de Atos, capítulo 1, verso 8, para depois expandir e olhar para outros trechos, outras passagens das Escrituras, mas ali em Atos, no capítulo 1, verso 8, Jesus, pouco antes de ascender aos céus, ele diz aos seus discípulos que eles vão receber um poder, e é um poder que vem do alto, é o poder do Espírito, para que com esse poder eles sejam suas testemunhas. Eles possam anunciar sobre ele para as pessoas. E quais pessoas? Em quais lugares? Ele diz, tanto em Jerusalém, aqui no lugar onde vocês estão, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Até os confins da terra. E hoje a gente vai se concentrar um pouquinho nessa ideia, a gente vai ter uma jornada aqui de alguns passos e eu vou entrar de uma forma mais específica no texto base dessa mensagem, mais da metade para o fim da nossa conversa, então tenha um pouquinho de paciência, mas eu entendo que para chegarmos nele, entendendo exatamente o que ele tem para nos dizer, a gente precisa organizar alguns conceitos que nem sempre, por mais que sejam muito presentes e até em alguma medida óbvios, né, para aqueles que já são de igreja há muito tempo, leem a Bíblia há muito tempo, entendem a missão há muito tempo, às vezes existem algumas más compreensões a respeito deles que a gente precisa esclarecer, tá bom? E o primeiro desses conceitos é exatamente essa palavra, essa expressão que aparece ali no fim, os confins da terra. O que Jesus tem em mente quando ele diz, vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra? Do que ele está falando? Vamos tentar entender um pouquinho isso. Essa palavra, confins, que é traduzida do grego para o português nas nossas Bíblias, ela carrega um sentido de fim. Então, é natural que a gente leia a palavra e entenda isso, né? Está falando dos confins. Naturalmente, a gente pensa lugares distantes. É claro que existe um elemento geográfico aqui, tá? De distância geográfica. É claro que isso também depende de referencial, né? O que é longe para a gente aqui no Brasil pode ser bem pertinho para o Maronildo que está lá na Tailândia, mas para nós aqui, brasileiros, hoje, quando a gente pensa em confins, a gente está falando da Tailândia, por exemplo, a gente está falando de lugares bem distantes, a gente está falando de uma distância geográfica, mas a palavra vai além disso. O significado dela aponta para mais do que apenas uma distância geográfica. A raiz dessa palavra no grego é a mesma raiz scaton, que é a raiz que a gente tem, por exemplo, na palavra escatologia, que para quem é familiarizado com o estudo teológico sabe, é o estudo das últimas coisas. Então, quando você quer estudar Apocalipse, quer estudar as profecias a respeito da segunda vinda de Jesus, da consumação, do fim dos tempos, esse é um estudo escatológico, é o estudo das últimas coisas ou das coisas
do fim. É a mesma raiz dessa palavra confins. Aqui, o que Jesus está falando é: vocês serão minhas testemunhas nos extremos, vocês serão minhas testemunhas nos últimos lugares, nos lugares mais distantes e até o fim dos tempos. Nós estamos falando de lugares distantes, de últimos lugares, mas também de lugares menores, de lugares que vêm no fim da fila, de pessoas, grupos, regiões que estão, de alguma maneira, fora do radar normal, meu e seu radar no dia a dia. É como se a gente estivesse pensando assim, e aí pense comigo nessa ideia: seria aquele lugar que nós naturalmente não visitaríamos, a não ser por uma missão. Então, você já teve que fazer uma viagem de trabalho, por exemplo, para um lugar que você jamais iria se fosse de férias? Né? Alguns de nós já tivemos essa experiência. Poxa, estou indo para lá, mas assim, não queria muito ter que ir para esse lugar. Não é um lugar particularmente atrativo, com entretenimento, com pontos turísticos, né? Mas eu estou indo porque eu tenho uma missão, eu tenho uma responsabilidade. Eu fui enviado, eu fui comissionado para ir para aquele lugar, passar um tempo lá. Jesus está nos despertando para um chamado, para uma vocação que nos move para além daquilo que nos é confortável, daquilo que nos é atrativo. A gente vai para um lugar e para lugares para onde a gente naturalmente talvez não escolheria ir, se estivéssemos indo de férias, se estivéssemos indo a passeio. Ele está dizendo: os confins da terra precisam ouvir, precisam saber, e vocês são aqueles a quem eu estou confiando essa responsabilidade, de irem até lá, de irem até essas pessoas que naturalmente nós talvez não iríamos, não amaríamos, não nos relacionaríamos. Ele usa essa expressão também, não num vácuo, né, mas num contexto que é o contexto da história, da grande história da narrativa das Escrituras. Jesus não aparece num vácuo na história. Jesus vem como a continuação daquilo para o qual o Antigo Testamento e os profetas já apontavam. E Jesus vem para continuar essa história e trazê-la ao seu ápice, ao seu cumprimento. E quando Jesus usa essa expressão confins da terra, ele não é o primeiro a usar essa expressão no contexto bíblico. A gente olha para a vocação do povo de Israel na história, desde o início da aliança de Deus com Israel, e a gente percebe, o Felipe falou disso na mensagem do domingo passado, como Deus se revela ao seu povo e forma esse povo e envia esse povo para ser instrumento de bênção para as nações. Depois leia lá Gênesis 12 e o chamado de Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu vou abençoar as famílias da terra por meio de você e desse povo que eu vou formar a partir de você. Então nunca foi só sobre Israel, nunca foi restrito a Israel, a bênção, o chamado de Deus. E quando a gente vai acompanhando o desenrolar da história, a gente chega no ponto máximo da glória e da prosperidade de Israel sob o reinado de Davi, e Salomão também, os anos áureos ali do reino de Israel. A gente vê, por exemplo, Davi cantando a respeito disso nos Salmos. Em alguns salmos, e a gente vai ver trechos de alguns deles, a gente vai se concentrar daqui a pouquinho, como eu disse, no Salmo 67, um pouco mais a fundo, mas já. Mas antes ainda, num grupo de salmos que tem essa mesma temática, Salmo 65, 66, a gente vê Davi cantando a respeito disso. Por exemplo, no Salmo 65, verso 5, ele diz que Deus é a esperança de todos os confins da terra e dos mais distantes mares. Você vê de onde provavelmente Jesus tirou sua inspiração. Ele estava imerso nas Escrituras, ele conhecia as Escrituras, ele amava as Escrituras, e ele entendia a história e para onde essa história estava caminhando e apontando, e o seu papel nessa história. Então, quando ele está dizendo para os seus discípulos: vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra, ele está dizendo: isso foi profetizado lá atrás, esse foi o plano de Deus desde o princípio, esse era o plano de Deus para Israel, e esse continua sendo o plano de Deus para a igreja. E ele está dizendo, então, aquilo que Davi disse: há uma esperança para as nações, há uma esperança para os confins da terra, e nós somos responsáveis por anunciar isso para que as nações, então, reconheçam, para que os confins da terra tenham essa esperança em Deus. Ele abre o Salmo 66 também com uma convocação, que se tornou, aliás, uma das músicas mais cantadas no mundo inteiro, né?
na música Aclame ao Senhor, escrita por uma neozelandesa, cantada primeiro lá na Austrália e depois no mundo inteiro, até para a rainha da Inglaterra essa música já foi cantada, Aclame ao Senhor. E no verso de número 1 do Salmo 66, ele abre o Salmo com essa convocação, um chamado para que os povos se unam a Israel em adoração a Deus. Aclamem a Deus, povos de toda a terra. Como é que os povos vão aclamar a Deus? Como é que as nações, como é que os confins da terra vão aclamar a Deus? A gente vai ver isso daqui a pouco no Salmo 67. Mas ainda antes de entrar no Salmo 67, mais alguns passos de compreensão que a gente precisa para isso. Entendemos confins da terra como os últimos, os menores, os mais remotos, os mais distantes, e é até lá que nós devemos levar a mensagem. Mas uma outra palavra importante para a gente também entender de uma forma mais clara é a palavra que Jesus usa no outro texto que é sempre referência quando a gente fala da missão, porque é o texto que foi conhecido como a grande comissão, né? Final do Evangelho de Mateus, quando Jesus também diz aos seus discípulos que eles deveriam ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Mateus 28, verso 20, né? Que diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, de todas as nações. E é importante a gente entender também o que Jesus quer dizer quando ele fala de nações. Se de fato a missão é até os confins da terra, a gente já pode presumir, entender aqui, concluir, que isso inclui as nações mais remotas, certo? Da terra. Os menores, os mais distantes, os menos, talvez, incluídos, né? Na nossa agenda normal. Mas outro aspecto importante aqui é entender que, naquela época, quando Jesus fala isso, o conceito de nações não estava restrito apenas a um conceito geopolítico como o que nós temos hoje, né? O mundo não estava organizado da mesma maneira como está hoje em estados nacionais independentes. Era um mundo muito mais tribal, era um mundo de muito mais vilas e povoados e grupos culturais, étnicos, regionais pequenos e, claro, com algumas grandes potências, algumas nações, alguns impérios que se revezavam no poder, assim, digamos, global, mas esse global também ele era geralmente mais restrito, a não ser depois com os grandes impérios da história. Mas Jesus, quando fala de nações, e aí o termo, inclusive, é etnos, no grego, etnos, que é de onde a gente tira a ideia de etnia. Tem muito mais a ver com um grupo étnico, uma população, com uma cultura, uma etnia específica, do que com uma nação no sentido geopolítico contemporâneo. E isso é importante porque nós fomos chamados a fazer discípulos de todos os grupos étnicos do mundo. E aí a gente precisa entender isso, entender também a responsabilidade que isso implica, porque dentro de uma nação, de um país, de um estado, existem às vezes centenas ou mais de grupos étnicos diferentes. Um exemplo disso é o Brasil. Você sabia que 2 domingos atrás a gente teve representantes num dos nossos cultos aqui de 4 etnias indígenas diferentes aqui do Brasil? E eram 6 pessoas de 4 etnias, 4 delas não falam português. Eu orei nesse dia aqui por um dom de interpretação de línguas estranhas, enquanto eu pregava, para que elas pudessem receber, de alguma maneira, a palavra, de uma maneira que elas pudessem entendê-la. E essa é a realidade do nosso país, e essa é a realidade de muitos países do mundo, diferentes grupos étnicos, e Jesus está dizendo, o meu evangelho deve ser pregado a toda etnia, a todos os grupos. Então, isso é importante, entender confins da terra, entendermos o que Jesus está dizendo quando ele diz que nos envia até os confins da terra, a todas as nações, todos os grupos étnicos. Mas tem um último passo, antes da gente entrar no Salmo 67, que também é importante. E esse é o passo que vai realmente nos mover na direção desses diferentes grupos, e entendermos a responsabilidade e o privilégio que temos de alcançá-los, e é o passo de entendermos uma doutrina muito importante chamada imagem de Deus. A imagem de Deus. Na teologia, geralmente, é a imago Dei, em latim, né? A imagem de Deus. A gente não tem tempo de explorar toda essa doutrina e suas implicações nessa manhã, mas eu quero destacar alguns aspectos aqui para você. No princípio, quando Deus criou a humanidade, Deus os criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. Está lá em Gênesis, bem no comecinho, leia depois, e a gente não vai conseguir discorrer muito sobre isso, mas o que eu quero destacar é que a imagem de Deus, ou que imagem de Deus é essa que se manifesta em nós no meio das nossas diferenças? Na variedade, na diversidade que toda a humanidade apresenta.
diferentes cores, formatos, características. Só por aí a gente já consegue entender que essa imagem é diversa e que essa diversidade é parte do propósito. Foi intencional da parte de Deus nos fazer diferentes uns dos outros. Deus está empenhado em ser glorificado por um povo, mas é um povo composto por vários povos. E esses diferentes povos, portanto, devem viver numa unidade em meio à diversidade. A doutrina da imagem de Deus foi o que tornou possível, no contexto da civilização moderna, uma construção do que hoje a gente entende como direitos fundamentais e direitos humanos. Não haveria como desenvolver, no campo do direito internacional, uma ideia de direitos humanos, não houvesse uma cosmovisão judaico-cristã por detrás disso. A dignidade inata de todo ser humano, leia a história da humanidade e das civilizações do passado, você vai ver que isso não era comum, isso não era um pressuposto e um fundamento. A maneira como os povos lidavam uns com os outros partia exatamente dessa ideia de que nós somos um povo especial e os outros povos estão aí para serem dominados e conquistados por nós. Mas a dignidade da pessoa humana, ou melhor, a doutrina da imagem de Deus confere dignidade à pessoa humana, em todas as suas formas e cores. Preto, branco, pardo, homem, mulher, pessoas com deficiência, que muitas vezes, em muitos contextos de civilizações, eram descartadas e mortas, entregues à morte logo no nascimento, e ainda hoje é assim em algumas tribos e regiões. Crianças, que também não tinham valor, e em muitas culturas, dentro do ventre e fora dele, todos nós carregamos a imagem de Deus. Mas a triste realidade é que não só outras culturas e outras religiões cometeram o pecado e cometem o pecado de desprezar a imagem de Deus nos diferentes. Os cristãos também foram responsáveis por isso historicamente, por ignorar, desprezar ou diminuir a imagem de Deus em alguns grupos que historicamente foram tratados como inferiores. Um exemplo trágico e óbvio de dar, principalmente pela história do Brasil, é a escravidão. Alguns dizem que a origem tem mais a ver com a ganância do que com o racismo, mas o fato é que, até como talvez uma forma de justificar essa prática gananciosa, muitos cristãos, por séculos, sustentaram uma ideia de que os negros não eram seus iguais e não eram portadores da imagem divina e, portanto, totalmente humanos como os brancos. E muitos cristãos brancos convenceram-se de que os escravos não eram do mesmo tipo de ser humano que eles. E eu sei que esse é um assunto tenso e delicado nos nossos dias, e entrar nisso pode ser que desperte em alguns aqui um incômodo e dizer por que o pastor está falando sobre isso, não é assunto para a igreja tratar. A gente pode ter diferentes opiniões sobre isso, a gente pode ter opiniões diferentes sobre alguma reparação histórica ser devida ou não, mas o que eu quero dizer nessa manhã é que, no mínimo, nós precisamos sondar nossos corações, não apenas em relação a como nós lidamos com pessoas de cores diferentes da nossa, mas de qualquer diferença que possa nos levar a uma, ainda que mínima, inclinação a discriminar. E discriminar alguém por sua etnia ou origem ou qualquer outra razão. Afinal, o Brasil foi, isso é fato histórico. O Brasil foi, em todo o continente americano, o que mais recebeu escravos africanos. Foram mais de 4 milhões de escravos traficados para o Brasil, só dos que sobreviveram à viagem, porque muitos mais morreram no percurso, no trajeto. Por mais de 3 séculos. Essa foi a realidade do nosso país. E muitos líderes cristãos, religiosos da época, justificavam essa prática, inclusive com afirmações como: os negros são homens sem alma. Então está tudo bem a gente fazer isso. Tem bulas papais dizendo isso, que depois foram corrigidos. E se você tem dificuldade com esse assunto, de novo, não vou entrar mais nisso e detalhar isso, não é assunto de hoje para aqui. Mas eu só queria propor que você pensasse e refletisse no seu coração em como você, como eu, lidamos com generalizações e estereótipos.
Porque essa é uma boa medida para a gente avaliar se há em nós, ainda que inconscientemente, algum tipo de preconceito ou discriminação. Porque nós partilhamos da mesma humanidade, queridos, com todas as pessoas que estão nesse planeta. Então, cuidado quando você se vir inclinado a fazer generalizações do tipo todo, e aí preenche a lacuna, e aí preenche a lacuna. Sabe esse tipo de conversa? Todo E essas coisas às vezes escapam e a gente diz que é sem querer, ou que é porque a gente aprendeu, ouviu de alguém, ou não quer dizer nada, é só uma brincadeira, mas às vezes, pode apontar para um coração que não entendeu bem a doutrina da imagem de Deus, e um coração que aprendeu a enxergar o diferente como igual. Então, quando nós nos mantemos presos aos nossos preconceitos, o que nós estamos fazendo é ignorar o fato de que, como portadores da imagem de Deus, nós somos iguais. E nós partilhamos dessa humanidade e precisamos agir de modo a conseguir aprender uns com os outros e amar uns aos outros, mesmo nas nossas diferenças. Preste atenção nisso, diminuir o valor e a dignidade de uma pessoa, seja quem for, é pecar contra ela, mas é também pecar contra o Deus que a fez e colocou nela a sua própria imagem. Então, diminuir o valor de alguém, por qualquer razão que seja, é pecar contra essa pessoa, mas é pecar também contra o Deus que a fez segundo a sua imagem. É dizer, a imagem de Deus em mim é melhor do que a imagem dele no outro. Inconscientemente, talvez seja isso que nós estejamos fazendo. João Calvino, na sua grande obra, As Institutas, ele diz sobre a doutrina da imagem de Deus: não devemos olhar para o que os homens merecem por si mesmos, mas para a imagem de Deus que existe em todos, e à qual devemos toda a honra e todo o amor. E aí isso expande, inclusive, a conversa dessas diferenças étnicas, culturais, mas para também pessoas que talvez vivam um estilo de vida com o qual eu não concordo. E eu não preciso concordar com o estilo de vida dessa pessoa, mas eu preciso honrá-la e amá-la e respeitá-la como alguém que carrega em si a imagem de Deus. Uma imagem que o pecado distorceu, mas que pode ser restaurada, amém? Em Cristo Jesus. Ela não foi removida, ela está lá. E se a imagem de Deus revela a nossa origem comum em Deus, ela também fala sobre a nossa vocação, quem nós somos chamados a ser. Isso é maravilhoso. Como portadores dessa imagem, nós somos criados para conhecer a Deus e sermos conformados, transformados conforme a imagem desse Deus. Porque, como eu disse, o pecado abalou essa imagem, distorceu essa imagem em todos nós, não apenas em alguns de nós. E nós somos convidados para uma jornada de formação espiritual, por meio da qual, gradativamente, essa imagem vai sendo restaurada em nós. O John Kilner diz isso: a imagem de Deus é a nossa dignidade e o nosso destino. Nós somos predestinados, diz o apóstolo Paulo em Efésios, para sermos conforme a imagem de Jesus. Esse é o nosso destino, essa é a nossa vocação. Refletirmos mais plenamente essa imagem que carregamos já. E por isso o Kevin DeYoung também diz: a imagem de Deus fala do valor de todos os povos e chama todas as pessoas de toda tribo, língua e nação a adorar aquele em cuja imagem devemos ser transformados. Todos têm esse valor igual por serem portadores da imagem de Deus, e o nosso papel é levar todos os povos a conhecê-lo e adorá-lo para que se tornem mais parecidos com ele. E uma vez que nós entendemos isso, nós podemos olhar para todos os povos, nações e etnias como alvos do amor, da misericórdia, da graça de Deus, que deseja reuni-los no seu povo. Amém? Entendido isso, então, nós podemos dar o nosso último passo dessa manhã, que é olhar para o Salmo 17, ou 67, melhor, e entender, então, essa nossa vocação até os confins da terra, a todas as nações, a todos os portadores da imagem de Deus. Eu estou chamando esse nosso último passo de a alegria das nações. A alegria das nações. Esse é o propósito e a nossa vocação. Vamos ler o Salmo 67? É um salmo curto, são 7 versículos.
E lembre-se, ele vem naquela sequência que nós vimos no Salmo 65, quando Davi diz, Deus é a esperança de todos os confins da terra e dos mais distantes mares. Salmo 66, aclamem ao Senhor, a Deus, todos os povos. E o Salmo 67 vai manter essa mesma temática. Diz assim, que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Uma pausa aqui no verso 1, só para você entender que esse nós, quando Davi está dizendo, Deus tenha misericórdia de nós, nos abençoe, faça resplandecer seu rosto sobre nós, ele está falando sobre Israel, ok? Essa bênção, esse verso 1 é uma parte daquilo que ficou conhecido como a bênção sacerdotal. Está lá em Números, no capítulo 6, quando Deus estabelece a ordem sacerdotal e ele chama Arão e os seus filhos para cumprirem o papel de sacerdotes no tabernáculo. Deus orienta por meio de Moisés como Arão e os seus filhos deveriam abençoar o povo de Israel. E a bênção é exatamente essa, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre vocês, tenha misericórdia de vocês, que o Senhor sobre vocês levante a face e lhes dê paz. É a bênção completa. E aqui Davi cita um pedaço dessa bênção, que é uma bênção, de novo, que o próprio Deus estabeleceu para Israel. Tudo bem? Então Davi está orando para que o Senhor cumpra isso e abençoe Israel. Mas olha o verso 2. Que o Senhor nos abençoe e abençoe Israel para quê? Para que seja conhecido na terra o teu caminho, ó Deus, e a tua salvação aonde? Entre todas as nações. Olha que interessante isso, eu vou ler tudo, depois a gente volta para ver cada versículo com calma. O verso 3 diz, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça, guias as nações na terra. O verso 5 repete o verso 3, é o refrão dessa pequena música. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. A terra deu sua colheita, que Deus, o nosso Deus, nos abençoe, que Deus nos abençoe e temam a Ele, quem? Todos os confins da terra, amém? Você consegue perceber aqui o que está acontecendo nesse salmo? Depois de abrir o salmo com a bênção sacerdotal, a bênção de Israel, orando a Deus para que abençoe Israel, o que Davi diz? Ele diz, porque se o Senhor abençoar Israel, todas as nações serão abençoadas. Porque há um propósito para essa bênção sobre o teu povo, e esse propósito é que o teu povo entenda a vocação de ir a todos os povos e anunciar a tua salvação. Ele diz no verso 2, para que seja conhecido na terra o teu caminho, ó Deus, e a tua salvação entre todas as nações. O que esse salmo está nos mostrando, preste atenção, é que há uma relação direta entre a bênção de Deus para o seu povo e o propósito de Deus para todos os povos. Há uma relação direta entre a bênção de Deus para o seu povo e o propósito de Deus para todos os povos. E isso era importante para Israel. E Israel, por muito tempo, não entendeu isso e negligenciou essa vocação e presumiu que a bênção de Deus era porque eles eram alguma coisa, eles eram melhores, eles eram especiais e não lidaram bem com as nações vizinhas. Mas essa continua sendo a bênção de Deus e o chamado de Deus para a sua igreja. Nós somos o povo de Deus hoje. A igreja de Jesus na terra é o povo de Deus. E a bênção de Deus sobre a igreja, queridos, não é para que a igreja desfrute apenas dessa bênção, mas é para que nós entendamos essa responsabilidade de ir até os confins da terra para que as nações o adorem. Amém? Esse é o propósito. O verso 2 mostra isso. Uma vez que as nações conheçam o caminho e a salvação de Deus, elas o louvarão. Elas o reconhecerão como Deus verdadeiro, como afirmam os versos desse refrão, né? O verso 3, o verso 5. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. E o pastor John Piper, explicando esse salmo, comentando esse salmo, ele diz, de acordo com o Salmo 67, o propósito de Deus é ser conhecido, louvado, regozijado e temido por todos os povos da terra. É por isso que ele criou o mundo, por isso que ele escolheu Israel, é por isso que Cristo morreu e é por isso que existem as missões. As missões existem porque o conhecimento de Deus, o louvor a Deus, o regozijo em Deus e o temor a Deus não existe ou não existem em todos os povos
Ainda. Ainda. Mas é por isso que nós somos chamados. Percebe? Nem todos os povos o reconhecem como Deus, nem todos os povos o adoram como Deus, nem todos os povos se alegram nele, pelo seu governo com justiça, né? Por que nós devemos chamar todos os povos, todas as nações a o reconhecerem e o adorarem? O verso 4 nos diz isso. Exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guias as nações na terra. As nações seguem seus próprios caminhos, seus próprios deuses, têm seus governantes humanos, e todos, né, independentemente do país, da origem, governantes ímpios, pecadores como eu, como você, voltados muitas vezes mais aos seus próprios interesses do que ao bem comum. Esse é o padrão do governo humano, das nações da terra. Mas o que acontece quando o reino de Deus se estabelece, é que nós vemos justiça se estabelecendo. O texto diz isso: tu governas os povos com justiça. E quando a justiça se estabelece, a alegria se estabelece. É por isso que as nações cantam. É por isso que esse texto fala das nações louvando e cantando a Deus de alegria. É porque agora elas estão sob um governo justo. E o reino de Deus, o apóstolo Paulo diz isso no Novo Testamento, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. E quando o reino se estabelece, há justiça. Se há justiça, pode haver paz. E se há justiça e paz, como não haverá alegria? Não é verdade? É por isso que as nações louvam, é por isso que as nações cantam. E é por isso que nós devemos levá-las a conhecer esse Deus. As nações cantarão de alegria quando estiverem sob o justo governo e o pastoreio de Deus. Porque o Salmo diz no verso 4, não apenas que ele governa com justiça as nações, mas ele guia as nações como um pastor. Lembram-se da mensagem de alguns domingos atrás, lá em Miqueias, quando nós somos chamados a andar humildemente com o nosso Deus, e vimos que ele se apresenta como um rei pastor que vai adiante das suas ovelhas, conduzindo as suas ovelhas. Nós vivemos esse mundo caótico e sem direção, em que os países estão o tempo todo em guerra e conflito, e há tantas guerras acontecendo no mundo neste momento, tantos conflitos, tanta injustiça, tanta maldade, cada um buscando seus próprios interesses. Nós precisamos de um rei pastor, de alguém que venha guiar, conduzir com justiça e paz as nações. E é por isso que as nações cantam quando se submetem ao seu governo. E preste atenção, não é que elas se submetem ao governo de um presidente cristão. Não é que elas se submetem ao governo de um legislativo cristão, de um supremo cristão, não é disso que se trata. Os governos humanos existem, eles cumprem o seu papel, mas eles são todos imperfeitos. Mas é o governo do próprio Deus, é o reino de Deus se estabelecendo, e essa é a mensagem da igreja. Essa é a mensagem da igreja hoje. E o Salmo termina nos versos 6 e 7, reforçando essa ideia de que a bênção de Deus sobre o seu povo, que aqui se expressa como uma colheita boa e farta no verso 6, a terra deu sua colheita, louvem a Deus, a terra deu sua colheita. Nós, Israel, teremos provisão, teremos o suficiente. Mas o verso 7, temam a Ele todos os confins da terra. Vejam a bênção dele sobre o seu povo e o temam e reconheçam que Ele é, de fato, o verdadeiro Deus. Sempre, sempre, sempre a bênção no povo de Deus está conectada à missão do povo de Deus, de abençoar os outros povos. O N.T. Wright, comentando também esse trecho do Salmo, ele diz: Yahvé é gracioso e misericordioso, tardio em irar-se, abundante em amor leal, e ele é assim não apenas para algumas pessoas, parte do tempo, mas para toda a criação. Embora, e aí preste atenção no chamado à responsabilidade, embora o povo cujo conhecimento de Yahvé é pessoal, tenha uma responsabilidade particular de tornar seu nome conhecido em todo o mundo, mandato que os primeiros missionários cristãos acreditavam cumprir. Por que a igreja começou a fazer missões? Por que os primeiros discípulos de Jesus, leia o livro de Atos e você vai ver esse movimento iniciando. Por que Paulo, Barnabé, Silas, Lucas, João Marcos e tantos, Filipe, se espalhavam pelas diferentes cidades e nações vizinhas e os lugares às vezes difíceis de serem acessados naquela época, viagens perigosas, perseguição, prisões, açoites? É porque eles entenderam a responsabilidade que eles tinham de anunciar às nações, de levar as nações a conhecerem a esse Deus que havia se revelado a eles. Ou seja, queridos, o povo de Deus foi abençoado com o propósito de fazer dessa bênção uma proclamação.
Não apenas desfrutá-la, mas usá-la como uma mensagem de que Deus reina, de que o seu reino é bom, é justiça, paz e alegria. E quando as nações entendem e se submetem a esse reino, o resultado é cantarem de alegria em louvor ao Rei. É muito tentador para nós nos fecharmos aqui e desfrutarmos da bênção de Deus na comunhão, no café gostoso de manhã, na nossa vida em comunidade, à mesa uns com os outros. É muito gostoso isso, servirmos uns aos outros, estarmos juntos aqui, apoiando uns aos outros. Isso é parte do propósito. Mas sabe, queridos, há um mundo lá fora e as nações esperam pela manifestação do povo de Deus, para que nós cumpramos esse propósito e essa vocação, para que eles possam se alegrar e cantar conosco. Nós cantamos aqui, é tão bom adorarmos, cantarmos a Deus, mas o propósito de Deus é que as nações cantem, que as nações cantem. E essa alegria a respeito da qual nós estamos falando, que as nações precisam conhecer e que levará as nações a cantarem, essa alegria tem um nome. Essa alegria é escrita com A maiúsculo. Há uma profecia lá no livro de Ageu, que é um livro pequenininho, um dos profetas menores no Antigo Testamento, no capítulo 2. E Ageu está escrevendo no contexto do retorno do povo de Israel do exílio da Babilônia. E eles estão voltando em algumas ondas, e nessas ondas de retorno, eles estão reconstruindo o templo em Jerusalém, sob a liderança de Zorobabel. E há um conflito ali, porque de um lado eles estão felizes com a reconstrução do templo, do outro lado, principalmente os mais velhos, os idosos, estão lamentando, porque aquele templo era muito menor e menos imponente do que o templo original, construído por Salomão. Então eles estão chorando e lamentando, e eles são encorajados por Ageu a se alegrarem e celebrarem. Ele diz, olha, a glória desse segundo templo, por mais que ele seja menor e menos imponente, a glória desse segundo templo, dessa segunda casa, será maior do que a do primeiro. E nessa profecia, no capítulo 2, quando ele fala desse novo templo sendo construído, ele diz que as nações virão a ele. E ele diz que as nações virão não a um prédio, não a um edifício, mas ele diz, as nações virão ao desejado das nações. As nações virão ao desejado das nações. Por que ele pôde dizer com tanta convicção que a glória daquele segundo templo seria maior que a do primeiro? Eu tenho um palpite. O meu palpite não é pelos tijolos, ou pedras, na verdade, que provavelmente foram utilizados ali para construir, pela estrutura física. O meu palpite, a razão pela qual a glória do segundo templo foi maior que a do primeiro, é por quem pisou nele. Porque se você se lembra, em João capítulo 10, Jesus, na semana da festa da Páscoa, ele se coloca no templo e ele diz, venham a mim, quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Não importa se você é judeu, samaritano, grego ou de onde for, você tem acesso, você pode vir e beber. E ele diz que aquele que crer nele, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, para saciar a sede de mais gente. E é por causa da glória desse homem Deus, desse rei pastor que pisou aquele templo, que a glória foi maior. Nós vimos essa glória. João 1,14 diz, nós vimos a glória de Deus nele. Glória como do Filho único do Pai, cheio de graça e verdade. O Deus que veio habitar, fazer sua tenda, sua morada entre os homens, para ser esse rei pastor entre nós. Esse rei vindouro é o desejado das nações, a quem elas viriam e virão, para que ele as governasse com justiça e paz. E Jesus, como nós vimos algumas semanas atrás também, ele nem chegou a deixar o território de Israel durante o seu ministério, no tempo em que ele exerceu o seu ministério. Ele se restringiu ali a Israel, às vilas da Galiléia, da Judéia, a Jerusalém. Ele se restringiu a esse espaço. E ele entendeu que ele cumpriria essa missão de vir como o Messias prometido a Israel, e que isso desencadearia um movimento por meio dos seus discípulos, que chegaria a todas as nações para que reconhecessem não apenas que ele era rei de Israel, mas rei do universo.
E esse Jesus tem uma história muito interessante no capítulo 12, quando um dos seus discípulos vem falar com ele já está em Jerusalém, a essa altura do Evangelho de João, na reta final da sua vida aqui na terra, prestes a ser crucificado, e até ali, como eu disse, ele limitou o exercício do seu ministério ao território de Israel. Mas alguns discípulos, e particularmente Filipe, vêm para ele com uma notícia, ele diz assim: olha, Senhor, tem alguns gregos aí fora querendo te conhecer. E parece uma cena simples, né? Vai lá, cumprimenta. Jesus falava grego, podia conversar com eles tranquilamente, tudo mais, e seguir a vida. Mas essa cena Jesus interpreta de uma maneira também profética, entendendo a história e para onde ela está apontando. E quando Filipe chega para ele com esse pedido aparentemente simples: Senhor, tem uns gregos ali fora querendo conversar com você, a resposta dele é até meio misteriosa. Porque ele diz assim no verso 23, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Mesmo sendo uma meia dúzia, talvez, de gregos, o que Jesus vê naquela cena é: está na hora de as nações reconhecerem quem é o seu rei. E a maneira como ele é glorificado é pouco usual para um rei. É numa cruz. E a sua coroa é de espinhos. E ele é entronizado sendo humilhado, cuspido e rejeitado. Mas até um centurião romano, não judeu, diante da cena diz: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Terra treme, rochas se partem, mortos ressuscitam, o céu vira trevas. Não era apenas um homem judeu que estava ali morrendo naquela cruz, mas era o Rei do universo, o próprio Deus. E ele vê esse desejo das nações representado em tudo na vida de Jesus. É assim, é meio invertido, é de cabeça para baixo, contraria a lógica, a expectativa de como você imagina que um rei virá, que o Salvador virá. Ele vê numa cena simples de uma meia dúzia de homens gregos chegando, dizendo: a gente quer só ver ele, conhecê-lo. Ele enxerga nisso o anseio das nações, cansadas sob governos ímpios e maus e opressores, e tanta injustiça, idolatria e confusão, cada uma tentando se sobrepor às outras. Ele olha para aquilo e ele vê o que as nações realmente anseiam. E na cruz, então, ele oferece a sua graça de modo escandaloso, não apenas a Israel, mas a todo aquele que crê. E o Spurgeon, Charles Spurgeon, falando a respeito disso, ele diz: o mundo anseia e ansiará mais e mais pelo governo justo. E o Senhor prometeu suprir essa necessidade natural do coração humano, ainda que ele se vingue dos seus inimigos endurecidos, daqueles que o rejeitarem. E até mesmo na vinda do Senhor para julgamento, a bondade finalmente triunfará, de modo que as nações deverão se alegrar e cantar de felicidade. E ele conclui dizendo: nações inteiras cantarão quando Jesus reinar sobre elas no poder da sua graça. Amém? Aleluia, graças a Deus. Queridos, consegue perceber que esse é o nosso privilégio? Que essa é a nossa missão, que essa é a nossa responsabilidade: levar nações a cantarem de alegria, levar nações a submeterem ao governo justo, do Rei bom, que é Jesus. Jesus é por quem as nações desejam sem saber. E o nosso papel é dizer para elas: sabe isso que você procura, sabe isso que você anseia, sabe esse anseio por justiça, por um reino de paz e de alegria, que nenhum governante, que nenhuma estrutura humana é capaz de oferecer para você, que os seus deuses não são capazes de oferecer a vocês. Jesus é. E é por ele que a sua alma anseia, é por ele que essa nação anseia, embora não saiba. Levar Jesus aos confins da terra é oferecer aos povos o que eles mais desejam e o que eles realmente precisam. E a gente precisa entender isso e assumir essa responsabilidade. E preste atenção nisso, nós não somos chamados a colonizar ninguém. Isso já foi feito no passado, não deu certo, não é bom. Nós somos chamados a evangelizar, apresentar Jesus e esse evangelho de que o reino foi inaugurado, de que Jesus já reina e um dia voltará para reinar
plena e perfeitamente, definitivamente aqui entre nós, e fazer novas todas as coisas. E a Bíblia aponta para esse dia, quando a nova Jerusalém que desce do céu será estabelecida, e esse rei justo reinará no trono, e desse trono fluirá um rio de água viva, e as nações serão curadas e restauradas, e virão a ele trazendo suas riquezas. Esse é o nosso destino, queridos. Esse é o nosso chamado. Essa é a nossa mensagem. E a gente pode fazer isso respeitando as diferenças étnicas e culturais, aprendendo inclusive a apreciá-las, como parte dessa multiforme graça e sabedoria de Deus, diferentes elementos e componentes dessa imagem linda de Deus que é diversa, mas que está sendo plenamente restaurada em Cristo. E, portanto, não há maior alegria para um discípulo de Jesus do que participar da missão de levar as nações a cantarem de alegria. Não pode haver maior alegria para nós do que essa. E aí eu me pergunto como é que a gente reage a um vídeo como a gente assistiu hoje do Maronildo e da equipe de missionários lá do projeto Árvore da Vida, que é o projeto lá onde eles atuam, lá na Tailândia, com a etnia Akha, que é uma das 114 etnias só dentro da Tailândia. Tudo bem? Graças a Deus. Uma dessas etnias lá dentro da Tailândia, eu me pergunto como é que a gente reage a isso, como é que a gente olha para isso e o que isso desperta em nós, sabe? Porque eu aprendi uma coisa crescendo e acho que aprendi com a melhor das intenções, me ensinaram com a melhor das intenções, e provavelmente você, se viveu muito tempo na igreja, se cresceu na igreja, também ouviu isso e talvez tenha aprendido assim. Eu não quero dizer que isso está necessariamente errado, eu só quero te levar a pensar um pouquinho. Porque eu aprendi assim, missões você pode fazer de 3 formas. Você pode ir, você pode orar e você pode contribuir. Alguém aprendeu isso crescendo na vida em algum momento? Ok, várias pessoas, né? Queridos, eu tenho uma dificuldade muito grande de entender qual é a fundamentação bíblica dessa teoria. Muito grande. Eu não vejo Jesus nem na Grande Comissão, nem em Atos ou em nenhum outro lugar dizendo assim, portanto, alguns vão por todo mundo, outros ficam bem quietinhos, orando pelos que foram, e outros não precisam nem orar, só ofertar. Dá o seu dinheiro e está resolvido. Sabe, é óbvio, gente, a gente acabou de fazer um desafio financeiro, contribuição financeira é fundamental. É óbvio que a gente deve orar por missões e pelos missionários, com certeza, porque a gente não vai chegar em todos os lugares, não é mesmo? E a nossa oração chega, e Deus usa outros meios para cumprir a sua missão, outras pessoas no mundo inteiro. É claro que a gente deve contribuir, é claro que a gente deve orar, mas, queridos, ninguém foi dispensado da missão de ir. Ninguém foi. Deus não virou para alguns falando, não, eu acho que você é muito importante aqui onde você está, você pode ficar, os outros não têm muito o que fazer por aqui, eu vou mandar para outro lugar. E a gente trata, às vezes, a missão assim, sabe? A gente olha para o Maronildo, e para a Ju, e para a Mel, uma família daqui de Brasília, que pegou uma neném, e poderia ter todas as oportunidades, como os seus filhos, os meus filhos provavelmente têm e terão aqui em Brasília, de uma boa educação, de uma vida mais segura, de menos dificuldades e adaptação cultural, menos perrengue, num lugar tão difícil e tão desafiador como o lugar onde eles estão. E a gente olha para isso e fala, que bom que ele foi. Que bom que alguém foi. Que bom que alguém foi. Eu vou até dar uma oferta. De vez em quando, eu vou tentar muito me lembrar de orar por eles. Às vezes eu esqueço, mas eu vou me esforçar para lembrar de orar por eles. Eu tenho muita dificuldade, sabe, de ver isso como a nossa missão. Fiz a minha parte. Fiz a minha parte. Que bom que ele está lá fazendo a dele. Você não acha meio desproporcional a sua parte e a dele? Você não acha que é um pouquinho desproporcional a sua parte e a dele? Será que é isso que Deus planejou quando planejou que as nações o reconheçam e o adorem? Eu vou usar bem poucos para ir. Eu vou manter a maioria onde está. Com isso, é claro, eu não estou dizendo, vá hoje para a Tailândia. Se o Senhor te enviar, vá mesmo, amém. A gente dá um jeito de pagar a sua passagem até. Eu estou dizendo, pergunte ao Senhor qual é o seu papel nessa missão de ir. Pergunte para Ele, porque eu acho que é mais do que dar uma oferta e de vez em quando se lembrar de fazer uma oração. Eu acho que é mais do que isso. E a minha também. E cada um vai participar de uma maneira. Mas todos devem participar para que as nações cantem.
Porque nós somos imagem de Deus, amém? Todos nós, toda a humanidade. E Deus está empenhado em restaurar essa imagem em cada ser humano, independentemente da cor, da língua, da tribo, da etnia. E Ele nos confiou essa responsabilidade, esse privilégio. Não há maior alegria para um discípulo de Jesus do que essa. Eu termino com uma frase do pastor John Piper. Ele diz: as missões são o transbordamento do nosso regozijo em Deus. Quanto mais a gente se alegra em Deus, mais a gente transborda em forma de missão. A gente não consegue se conter, a gente vai. Porque a gente precisa anunciar e repartir. E a maior necessidade que se pode imaginar no mundo inteiro é a necessidade das nações de ouvir o Evangelho de Jesus Cristo e crer nele. Pois o Evangelho de Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego. Olha lá, os gregos querendo ouvir de Jesus. É o Evangelho, é o poder de Deus para toda tribo, povo, língua, nação. Não há outro caminho, queridos. Já parou para pensar nisso? Paulo disse: como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como crerão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Quem sabe o Senhor está enviando muitos, ou alguns de nós pelo menos, para os confins da terra. E quem sabe Ele te chamou para isso um dia, mas você fez questão de abafar essa voz, porque ela é muito incômoda e desafiadora, e é bem mais confortável ficar. Eu não sei o que o Espírito de Deus quer fazer através de você, e tenho me perguntado a meu respeito também o que Ele quer fazer, mas eu sei o que Ele quer fazer a respeito de nós e através de nós. Levar as nações a cantarem de alegria. E olha como ele conclui esse trecho. Ele diz: ninguém é salvo sem isso. Para isso fomos abençoados. Essa é a nossa missão, nossa alegria, custe o que custar. Do que nós temos medo? Se há uma eternidade assegurada para nós em Cristo Jesus. Essa é a nossa missão, essa é a nossa alegria. Que privilégio nós temos. Como Deus é bom de nos escolher e nos enviar para levar a alegria às nações. O desejado que elas nem sabem, mas desejam. Nossa tarefa dessa semana, a prática sugerida para essa semana, é para que você conheça a Tailândia. É um dos desafios missionários que Deus tem colocado no nosso coração. E semana que vem falaremos de outro e receberemos uma família missionária aqui, presencialmente, para testemunhar do que eles têm feito lá no Quênia, lá na África. Trabalho lindo que nós estamos apoiando. Mas a Tailândia, país no Sudeste Asiático, país faz fronteira Vietnã, Camboja, alguns outros. Aliás, tínhamos no culto das 9 aqui uma família de um casal com dois filhos, uma menina e um menino, que estão indo daqui a 15 dias para o Camboja, como missionários para servir lá no Camboja. Vamos conhecê-los melhor, orar por eles também. Mas a Tailândia é um país de 71.600.000 pessoas. Um país grande. 114 grupos étnicos diferentes. Está vendo a importância de entender etnia? Quando a gente fala de nação, a gente está falando de grupos étnicos. São 114 países dentro de um país. Cada um com seu dialeto, seu idioma, suas práticas culturais. Desafios também missionários específicos. 114, dos quais 74 não alcançados pelo Evangelho. Só na Tailândia, gente, 74 países não alcançados pelo Evangelho de Jesus. A população desses 74 grupos não alcançados, 61 milhões. 86% da população da Tailândia pertence a grupos não alcançados. A maior religião é o budismo, 88%. E o percentual de evangélicos é 1%. Meu desafio para você nessa semana é: ore pela Tailândia. Ore pela Tailândia. Ore pelo Maronildo, sua família, a Ju, a sua filhinha, a Mel. Tem dedicado sua vida para servir esse povo.
a etnia Aka, que é aquela que usa aqueles adereços bem bonitos que você viu no momento em que eles estavam no culto ali na igreja. Ore por eles. Quem sabe o Senhor vai despertar no seu coração um desejo de fazer algo mais do que orar. Seja por eles, por um outro povo. Todos nós podemos fazer alguma coisa, todos nós devemos. Essa é a nossa missão. E lembre-se, essa é a nossa alegria. Amém? Porque Cristo é a alegria das nações. Vamos orar? Feche seus olhos. Jesus, o Senhor é tão bom. O Senhor é tão bom. O Senhor nos dá esse privilégio de participar da Tua obra e da Tua missão no mundo. Que privilégio para nós. Senhor, perdoa o nosso coração que é tão preso, Senhor, tão acomodado, tão preso em preconceitos, discriminações e também no conforto da vida boa que o Senhor tem nos dado aqui. Da segurança, do descanso, do entretenimento, de construirmos uma vida que é ainda muito centrada em nós mesmos, nas nossas coisas, nas nossas vontades, nos nossos objetivos. Mas o Senhor é o desejado das nações, o Senhor é a alegria das nações. E nós queremos participar da obra que o Senhor está fazendo no mundo, de levar as nações a cantarem de alegria sob o governo justo, do Rei Pastor de Jesus Cristo. E Senhor, que nós nos alegremos tanto em Ti, que seja natural transbordar na missão. Seja impossível ficar indiferente. Leva-nos na direção de quem ainda não Te conhece. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, o Maronil, do Aju, a Mel, lá na Tailândia, lá no norte da Tailândia, lá entre o povo Aka. Continua abençoando esse ministério, gerando frutos, batismos, conversões, formação espiritual. Traz a provisão para essa reforma dessa casa, dessa família, que isso seja também uma demonstração de amor. Que eles conheçam a Jesus por meio da igreja, se movendo para servir, para reformar aquela casa tão precária. Usa-nos para isso também, Senhor. Nós temos tanto, e a maioria de nós, boas casas, confortáveis. Move o nosso coração na direção da generosidade. E por favor, Jesus, faz de nós uma igreja que ama os perdidos, que ama os não alcançados, sem querer colonizar, sem discriminar, Senhor. Mas por amor, uma igreja que vai a eles para servi-los e anunciar que há um rei no trono. E ele é o rei do universo e o rei das nações, e é aquele por quem eles anseiam mesmo sem saber. Nós te agradecemos por essa manhã, pela tua presença entre nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.